Olá, doutor José Eduardo. Prazer em falar com você, tudo bem? Muito boa noite, o prazer é todo nosso. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui conosco essa noite. O doutor José Eduardo Martins Cardoso é jurista, advogado, político, ex-ministro da Justiça, foi deputado federal e advogado-geral da União do Brasil. Foi também procurador do município de São Paulo e é professor universitário. Isso, perfeito. Isso é o básico, né? Tá E a ótimo. gente quer aqui aproveitar dos seus conhecimentos, aproveitar da sua sabedoria. Eu, na verdade, só quero, assim, dar umas pinceladas, levantar a bola para você dizer, porque eu quero ser uma ouvinte hoje. Quando as pessoas inteligentes falam, as outras escutam. Primeiramente, assim, para as pessoas entenderem, né? Qual, qual é exatamente o papel do ministro da Justiça dentro ou frente à presidência da República? Para a gente poder entender. Vamos Uhum. começar do começo. Vamos lá. O presidente da República, ele é o chefe do Executivo Federal. Então, ele congrega tanto a chefia de Estado como a chefia de governo. E ele tem auxiliares diretos. Esses auxiliares diretos são os ministros de Estado. Nós temos vários ministérios. O mais antigo da República é o Ministério da República, até antes da República, ele foi criado no Império. É o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça foi o primeiro ministério que surgiu no Brasil, e por isso, no Brasil, ele tem um perfil um pouco diferenciado. Ele tem aquilo que nós chamamos de competência residual. Aquilo que não ensejou a criação de outros ministérios leva à criação do Ministério da Justiça. Razão pela qual ele tem um conjunto de atividades imenso. Nós temos, eu me lembro do ministro Nelson Jobim falava que o Ministério da Justiça vai da toga à tanga, porque ele cuida da relação com o Poder Judiciário e vai até a FUNAI, que cuida dos índios. Então é um conjunto de atividades. O Ministério da Justiça congrega o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, os presídios federais, acompanha todos os presídios estaduais do país, né, exercendo uma atividade de articulação de políticas penitenciárias. Ele tem o CAD, que é uma autarquia que cuida do desenvolvimento da questão econômica, particularmente fiscaliza as situações de cartéis e congêneres. Nós temos a FUNAI, que é uma função que cuida de políticas para o índio. Nós temos o Ministério da Justiça, a Secretaria de Defesa do Consumidor, temos a Secretaria Nacional de Justiça, que cuida de política de estrangeiros, que cuida da classificação indicativa de programas de televisão, aquele que você vê e fala impróprio, menor de tantos anos. É Muitas muito atividades. trabalho, né? Muito. E aí você também desenvolve a relação com o parlamento, porque o Ministério da Justiça, pelo menos era assim na minha época, hoje já teve alguma alteração, ele se manifesta nos projetos de lei que vão ser encaminhados ao presidente da República. Ele também faz a relação institucional com o Ministério Público, com o Judiciário, inclusive indicando e sugerindo ministros para as cortes superiores e desembargadores para os tribunais regionais federais que são nomeados pelo presidente. É um conjunto muito grande de atividades. De tarefas, né? E olha só, nós estamos aí em meio a uma situação global, né? Delicada e complexa. E será que era a hora do Brasil estar numa crise política em frente à pandemia? É o pior, né? Porque a pandemia em si já é uma crise de grandes proporções no mundo inteiro, no Brasil não haveria de ser diferente. Agora, uma crise política dentro de uma pandemia é uma loucura completa. Nós vivemos uma crise dentro da crise. Então, portanto, é uma situação que chega a ser assustadora o que acontece hoje no Brasil. Nós não vemos uma estratégia nacional unificada de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Vemos estados e municípios tomando as suas iniciativas sem uma diretriz. Vemos um presidente da República não seguindo as diretrizes que o seu próprio Ministério da Saúde estabelece, nem que a OMS afirma, e nem aquilo que os cientistas propõem.
Então, realmente, nós vivemos um momento atípico, inclusive a nossa imagem no exterior é péssima hoje, exatamente por força dessa situação surreal, podemos dizer assim, que nós vivemos. Nós tivemos hoje um dia de muitas mortes por coronavírus, infelizmente é o que está acontecendo, e temos uma situação de descontrole absoluto do governo federal, que era um momento em que o governo deveria estar pactuando com governadores, pactuando com prefeitos. E nessas horas, eu acho que o presidente da República tem o papel de liderar e agregar, e não de criar confusão, disputas, polarizações, como lamentavelmente nós estamos vendo no Brasil. E hoje, inclusive, nós tivemos aí uma notícia, né, do presidente dos Estados Unidos, que está suspendendo, inclusive, os voos e orientou para que os americanos não venham para o Brasil. A Alemanha, algum tempo atrás, já tinha também já recomendado que os alemães não viessem para o Brasil e quem estivesse aqui, que voltasse para a Alemanha. O que o doutor acha assim, que está acontecendo no Brasil? Por que no Brasil nós não conseguimos enxergar isso que o mundo está enxergando? Eu acho que nós temos pessoas que conduzem o país e que são dotadas de uma miopia absoluta. Não estamos enxergando porque são míopes. E não conseguem ver a realidade como ela é. Porque preferem a disputa política, a atuação ideológica, ao invés de olhar a realidade, ao invés de seguir os caminhos que a ciência propõe. O que o Brasil está vivendo é de uma irresponsabilidade total. Pelo menos a gente costuma aprender com os erros. Quando o prefeito de Milão simplesmente não tomou as medidas que devia tomar, gerou o que aconteceu na Itália e naquela região, tá certo? Naquela região italiana. Que foi um dos países que mais foi atingido, evidentemente, por mortes, médicos tendo que escolher quem morre, coisas do gênero. Quando o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, também começou a dizer que era uma gripinha, o que era o coronavírus, gerou o que gerou em Nova York. Todos eles recuaram, mas infelizmente o presidente brasileiro ainda não caiu a ficha. Então, o que acaba acontecendo? Ele fica brigando com governadores, ao invés de unificar uma postura nacional, ao invés de fixar critérios nacionalmente unificados de comum acordo do que deve funcionar, do que não deve, dos critérios para ir liberando aos poucos as iniciativas econômicas. Comércio, a circulação. Dentro de um critério planejado. O correto seria, o Brasil ter investido muito antes na aquisição de exames. Nós somos centenas de milhões de habitantes, nós temos que ter um potencial muito grande para fazer exames, para verificar quem fica isolado, para verificar as regiões que devem especificamente ter políticas mais específicas até de lockdown, se for o caso. Nada disso foi feito, e quer dizer, inclusive nós tivemos a ousadia de começar a brigar com o maior fornecedor de equipamentos médicos que nós podemos ter, que é a China. Sim, que hoje no mundo é único praticamente. Exato, o nosso chanceler, que realmente parece que segue a linha do presidente, na situação um pouco esquizoide, demencial, né? O que nós temos ali? Ele vai xingar a China, quer dizer, nós estamos precisando dos equipamentos do cara, ele vai polarizar ideologicamente, fica discutindo que o vírus nasceu na China, que o cara comeu morcego na China. Mas, pelo amor de Deus, é um negócio completamente fora da casinha, tá certo? A política externa do Brasil, com esse chanceler orientado pelo seu guru Olavo de Carvalho e pelo presidente da República, que é esse desatino de pessoa, né, cercado de pessoas como o ministro da Educação, que a cada 4 palavras que escreve, 3 tem erro em português. Então, é uma situação que, olha, francamente, eu nunca imaginei viver no Brasil, mas nós estamos vivendo e vamos ter que passar momentos difíceis por força dessa irresponsabilidade. Então, nós estamos só no início, né? E politicamente, o que seria interessante ou adequado a gente fazer em termos de governo, né? O que o governo teria que fazer nesse momento? O que seria recomendável? O que o doutor, né, está fazendo acerca de se cuidar e de restrição? Diga-nos também qual que é a sua postura também em meio a toda essa pandemia. Veja, a minha postura está sendo seguir aquilo que os cientistas majoritariamente defendem e o que a OMS recomenda, né? Ou seja, eu estou na minha casa, meu escritório foi desativado, eu venho aqui trabalhar apenas eu e minha filha, e o namorado dela que trabalha comigo, ficamos só os 3, evito contato com qualquer pessoa. Quando eu tinha que sair para qualquer situação
E até hoje, nesses dias todos, eu só saí uma vez, saí com máscara, tá certo? Álcool, evito contato com pessoas. Às vezes tem clientes que querem falar comigo, é videoconferência. Eu estou dando aulas por videoconferência, participo de muitas lives como essa que nós estamos participando. Hoje participei de um programa de televisão aqui em Brasília, Correio Brasiliense, também por vídeo. Perguntar se quer vir ao estúdio, eu falei, não vou ao estúdio. Você quer, fazemos por Skype, fazemos pelo Zoom. Ora, estou fazendo possível, o óbvio, né? tá certo? E mesmo assim se corre risco de pegar, tá certo? Porque você é um vírus altamente contagioso. O que as pessoas não conseguem entender, e acredito que nem o nosso presidente conseguiu entender ainda, é que essa não é uma doença que tem um alto índice de mortalidade. Não é isto. Ela em si, ela não tem tanta mortalidade. O problema é que ela é altamente contagiosa e ela gera uma sobrecarga da rede hospitalar. E aí as pessoas morrem porque não tem como ser atendidas e não porque a mortalidade é alta. Nós estamos vendo o colapso praticamente em Manaus, estamos vendo a situação de Fortaleza. Situações que, evidentemente, exigiriam uma determinação, uma unificação, uma ação do presidente da República e do governo federal em diálogo com os estados e com os municípios. Exatamente o que não está acontecendo, é o oposto. O presidente hoje foi lá dar tiro. Eu fiquei no Ministério da Justiça há mais de 5 anos. Eu não me lembro de uma crise que eu não estava do lado do presidente, quase 10 horas por dia, tomando providências com um gabinete de crise. Por exemplo, nós tivemos greves de policiais militares, nós tivemos a questão do chikungunya, tivemos crise. A presidente imediatamente instalava um gabinete de crise, distribuía tarefas, monitoramento, dividia inclusive monitoramento setorial. Claro, ou seja, por exemplo, greve dos caminhoneiros. Eu montamos uma sala de situação no Ministério da Justiça e a presidente me ligava de 15 em 15 minutos. Como é que está? Me mande relatório, por que você não fez isso? E controlava a sua equipe com vigor. Hoje é o caos, absoluto caos. Nós vimos o próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, como possivelmente discordava do presidente, porque estava alinhado com o Mandetta, que também polarizava com o presidente, ficou escondido debaixo da mesa. O Ministério da Justiça não fazia nada na crise. A única coisa que ele fazia era colocar no Twitter que ele estava lendo sobre pandemia. Francamente, é uma situação que chega a ser assustadora. E não passa aí, por evidente, eu tenho minhas posições políticas, eu discordo do atual governo. Agora, ninguém quer que o Brasil acabe, ninguém quer que os brasileiros morram. Claro. Tá certo? Quer dizer, independente da minha disputa ideológica que eu possa ter, minhas divergências com as posturas políticas do presidente Jair Bolsonaro, eu adoraria que a gente saísse dessa pandemia rápido, que o país fosse muito bem. Mas é um desastre o que está acontecendo, um desastre absoluto, né? E hoje mesmo acabei de ler uma declaração dele, foi perguntado, e as 5 mil mortes no Brasil, o que o senhor tem a dizer? Ele fala, e daí? Depois da República, diante de mortes de 5 mil brasileiros, fala, e daí? Sabe, é uma coisa. Ou outro dia perguntado, e aí, sobre as mortes, ele fala, eu não sou coveiro, mas o que é isso? Quer dizer, o mandatário do país assumir posturas desse tipo é inaceitável. Inaceitável politicamente, inaceitável eticamente, inaceitável juridicamente. É absolutamente inaceitável, grotesco. E nós estamos como estamos. É triste, realmente muito triste.